dia eu percebi que eu queria falar aquilo que eu penso. E eu acho que isso aconteceu quando eu nem sabia falar ainda. Acho que antes de eu falar, eu talvez já intuía isso, já pensava, de certa forma, em me expressar através da fala. O tempo passou, eu cresci, aprendi a cantar, dominei um pouco mais a minha voz. Pronto, ali estava uma forma para eu me expressar. Eu desenhava, pintava, escrevia, interpretava. Eu decorava textos vorazmente e declamava cada um deles na frente do espelho. Eu aprendi uma música atrás da outra e imitava cada movimento dos artistas que eu via na tela da TV, assim. Eu aprendia milimetricamente como é que eles se movimentavam e tentava fazer igual. Na verdade, isso aconteceu muito quando eu comecei a ter banda cover. Na época eu tinha o Whitesnake cover, eu assistia vídeos e mais vídeos, um atrás do outro do Whitesnake, para decorar o movimento de palco do Coverdale, para ver como é que ele se portava, como que era o gestual, qual era a roupa que ele usava, assim. Eu tinha uma pira com essas coisas, eu achava muito legal. Tinha mania de gravar uns programas de rádio usando aqueles gravadores antigos, tipo meu primeiro Gradiente da vida, mas não era um desse que eu tinha. Tinha um aparelho de som, acho que 2 em 1, 3 em 1 que minha mãe me deu, quando era moleque. Eu botava a fita cassete nele e gravava nos programas de rádio, onde eu falava uma abobrinha e colocava umas músicas pra rolar, umas fitas cassete, gravava e dava pros amigos, pros parentes escutar. E é engraçado isso, porque eu tinha o quê? 11, 12 anos de idade. Às vezes eu desenhava a capa dos discos das minhas bandas imaginárias, assim, né? Algo que só ia acontecer muitos e muitos anos depois, numa época que eu já nem desenhava mais, é que eu fui ter banda de verdade. Eu inventava roupas, figurinos, ficava pirando e tal. Eu criava tantos personagens, assim, e dava voz pra eles nas minhas brincadeiras, que era até bizarro, assim. Quem me via brincando sozinho pensava que eu era louco. E eu escrevia muitos e muitos textos contando a história de cada um dos personagens que eu inventava. E daí eu criava uma voz para cada um, um jeito de falar, um jeito de se movimentar. Eu lhes dava nome, aparência e personalidade. Assim. Me divertia muito com isso. Eu meio que brincava com a minha imaginação o tempo todo, né? Ficava inventando línguas que ninguém entendia e sempre achava um jeito meio que de liderar os meus amigos de infância para fazer alguma brincadeira imbecil que consistia em, sei lá, se vestir com uma roupa diferente e fingir que era outra coisa. Era aquelas brincadeiras mais insanas, assim, onde aquele abacateiro velho que tinha no fundo da minha casa era como se fosse tipo um dragão de 10 cabeças atacando e tal. No final das contas eu acabei indo parar no RPG, né? Virei jogador de RPG, óbvio, porque afinal de contas eu viajava na maionese quando era criança, continuei viajando na maionese depois de mais velho e até depois de adulto. Eu fazia as meninas roubar maquiagem da mãe, das irmãs mais velhas, pra gente simular sangue, tá ligado, do outro. Ou então às vezes pra fazer uma maquiagem do mal, assim, coisa meio de vampiro ou de monstro. Puta, eu viajava pra caralho quando era moleque. Eu gostava de decorar piada daqueles livrinhos de piada que tinha antigamente, aqueles livrinhos fininhos, assim, comprava na banca. Eu decorava as piadas e daí eu inventava um personagem, tá ligado? Eu tinha que interpretar o personagem, não tinha graça. Eu criava histórias das quais eu lembro até hoje. E um dia desses eu achei uma pasta muito velha na casa dos meus pais, que tinha um monte de desenho meu, antigo, um monte de texto. Cara, foi muito estranho olhar tudo isso. Da época que eu ainda era um recém-adolescente, assim, meio imberbe até. Eu fiquei ali entre pensamentos, revendo a minha vida até aqui, né? Repensando a minha vida até aqui. Eu cresci e tive que parar de brincar, né? Acabei me tornando chefe de cozinha por paixão. Uma paixão que eu sei habita no coração de muitas pessoas por aí. Algumas que até assistem meus vídeos. Mas eu acho que essa paixão foi embora, sabe? Ficou um amor muito grande pela cozinha e carinho indescritível pelo ofício de cozinheiro, de chefe de cozinha. Mas hoje eu vejo a cozinha meio que como uma amiga, assim, sabe? Não é mais como uma amante que me levava embora, que me carregava força pra qualquer lugar e eu me deixava ser levado por ela. Não é mais que nem aquela trepada gostosa, assim, rapidinha na escada de incêndio, sabe? A cozinha agora tá em casa, né? Cuidando das panelas e não vai mais pra balada comigo. E eu nunca deixei de ser aquilo que eu sempre fui, de certa forma. Um artista. Medíocre, talvez, sem lá grande talento e tal, mas não é a qualidade da arte que eu tento produzir que está em pauta, mas sim a primeira vez que eu digo isso em voz alta: eu sou um artista. Vocês estão ouvindo isso da minha boca junto comigo, pela primeira vez em 33 anos de existência. E não é ego, é só uma constatação prática, na verdade, uma constatação bastante difícil até. Talvez por isso eu não consiga associar o fato de eu chegar e dizer assim: eu sou um artista com ego.
Eu sou um artista porque eu produzo arte. Porque eu nunca consegui parar, eu nunca consegui admitir a ideia de parar de produzir algum tipo de arte em algum momento da minha vida. Eu nunca consegui deixar de ser uma merda, um sonhador, que fica almejando coisas que não são impossíveis, mas são bastante improváveis. Porque a maldita da arte sempre esteve presente nos meus atos, sempre esteve presente na minha vida, sempre esteve presente praticamente em tudo que eu faço. Tipo, eu não escolhi isso, apenas é assim. Mas eu negava isso, né? Eu chamava de brincadeira. E eu trabalhei com tanta coisa na vida, gente, que vocês não fazem ideia. Eu já fiz de tudo um pouco, acho. Acho que eu só não roubei, matei e me prostituí ainda. Mas eu trabalhei com muita coisa, até chegar ao ponto de eu me tornar cozinheiro, me tornar chefe de cozinha, mas eu trabalhei com as coisas mais estapafúrdias, assim. Já fui panfleteiro, já fui mecânico ajustador em fábrica, já fui atendente telemarketing, já pintei painéis na parede das pessoas e tal, aqueles painéis em escola infantil, ou então para festa de fim de ano, enfim. Mas eu nunca trabalhei com arte propriamente dita, por mais que eu já tenha pintado alguns painéis na minha vida. Eu nunca levei isso muito a sério. A arte é tipo aquela namoradinha de infância, sabe? Que você dava uns beijinhos quando era criança, talvez com quem você até tenha perdido a virgindade, se for o caso. Mas ela cresceu e com o tempo ela se tornou muito livre, né? Muito sedutora e muito mais sexy do que você podia imaginar, talvez. Se tornou muito mais interessante do que quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. E eu acho que ela nunca me esqueceu. Eu sei que eu nunca esqueci dela. E a gente se encontrou tantas e tantas vezes, mas eu sempre fugia dela. Eu pensava que estar casado com a gastronomia era o suficiente. Aí eu tentei um relacionamento poligâmico, onde a arte e a gastronomia poderiam estar sempre juntas. Mas elas não parecem se dar tão bem quanto eu imaginava. Acho que elas brigam muito por minha causa, porque ambas querem exclusividade. E faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou tentando me separar da gastronomia. Mas ela sempre vem atrás, né? Ela se aproveita da minha dependência. Ela se aproveita do fato de eu precisar dela para poder pagar as minhas contas. Vaca maldita. Com o tempo ela deixou de ser linda e maravilhosa. Acabou se tornando quase que uma megera que me escravizou. Só queria que ela pudesse me deixar ir embora e que a gente pudesse continuar sendo amigo. Mas a arte sempre foi o meu amor. E ela tem tantas faces, tantas coisas para mostrar. Ela tem música, tem literatura, tem fotos, tem tanta coisa. Ela tem tanta vida em si. Ela não paga as minhas contas, mas me ama como ninguém. Ela é pobre e descontrolada, mas nunca me deixou. Foi leal a mim sempre, em cada momento da minha vida. Quando a gastronomia me maltratava, a arte sempre me abraçava, me acolhia sem perguntar onde eu estive antes. Alguns dizem que arte e gastronomia são amigas, andam juntas. Mas na minha vida, elas brigam o tempo todo. E a arte está aqui comigo, nesse quarto, deitada na minha cama, meio sonolenta, me chamando para cair nos braços dela. Enquanto a gastronomia já me ligou algumas vezes essa semana pedindo para que eu volte. Amanhã eu vou me encontrar com a gastronomia de novo para ver se eu resolvo esse problema que a gente tem. Mais uma vez. Mas hoje eu sou da arte. E é com ela que eu vou passar a noite. E eu sei que não vai ser a última vez, independente do que a gastronomia tenha para me dizer amanhã. Talvez a arte só esteja me mostrando que sempre esteve e sempre vai estar comigo, independente do que aconteça. A arte é fiel.